Tudo bem, queridos juniores? Nós estamos hoje na nossa escola dominical e temos muitos assuntos a tratar. O assunto hoje é muito interessante. Semana passada nós vimos um pouquinho sobre a graça de Deus, que o Evangelho alcança todas as pessoas, independentemente da raça, de credo, de tudo. Os gentios foram salvos e Paulo e Barnabé lutaram para que eles pudessem ser aceitos na igreja, como também Pedro, nós vimos a semana passada. Mas o assunto hoje é uma carta que Paulo escreveu também, nós estudamos Éfeso, agora é Tessalonicenses, quando ele fala sobre algumas coisas interessantes, principalmente sobre a segunda vinda de Cristo. Provavelmente a igreja de Tessalônica estava com problemas doutrinários também. Eles tinham algumas dúvidas com relação ao que vai acontecer no futuro e tudo, e o apóstolo Paulo então escreve essa carta para exatamente dizer para eles, olha, vai ser dessa e dessa forma. E eu gostaria de começar então fazendo uma pergunta para vocês, que foi uma pergunta que Jesus Cristo fez e que o apóstolo Paulo também colocou aqui. É uma pergunta retórica e tudo, né? Vamos pensar. Você já viu um ladrão mandando uma cartinha para você dizendo, amanhã à noite, às 10 da noite, eu vou estar lá junto na sua casa para roubar alguma coisa? O ladrão manda aviso? Não manda, não. Ele vai assim, inesperadamente, de repente aparece do nada. E você fica perturbado, porque você não tem noção do que vai acontecer, você não sabe. E Jesus Cristo já tinha dito isso antes, e o apóstolo Paulo então destaca isso, que de fato a vinda de Jesus, e ele promete vir. Ele promete que vai vir. Nós cantamos aquela musiquinha, não é, que a gente diz, minha mão tem 5 dedos. Então Jesus, ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, ressuscitou e um dia voltará. E a volta dele, e ele prometeu, na minha volta, vai ser como um ladrão. Não vai avisar, você não vai saber. Você tem que então estar sempre preparado para se defender. Sempre estar preparado, atento, vigilante, observando as coisas, analisando, fazendo o que é certo, caminhando da forma correta. Não é? O Jesus disse certa vez, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não foram, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, nós vamos para a casa do Pai. Quando? Nós não sabemos. Pode acontecer muitas coisas. Deus pode nos chamar, morremos, todos nós partimos um dia. E ele também pode voltar a qualquer momento. Então nós não sabemos qual o horário que ele vai vir. A Bíblia fala que vai ter algumas coisas que vai dar para saber, mas sempre tem guerra, sempre tem problemas. Então temos que estar vigilantes como soldados. É interessante que aqui em Tessalonicenses, por exemplo, o apóstolo Paulo usa quase as mesmas figuras que ele usa em Éfeso, na carta de Éfeso, quando ele fala sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus é interessante. Então, ela tem 7 partes, né? Eu sempre uso as 7 partes, utilizando aqui em Tessalonicenses, ele fala um pouquinho, no capítulo 5, ele fala o seguinte, nós, porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-vos da couraça do amor, da fé, do amor e tornando do capacete da esperança da salvação. Mas lá em Éfeso ele fala sobre essa armadura. Mas é bom também você lembrar que o apóstolo Paulo fala assim, que ele combatia o bom combate de Cristo. Ele estava numa luta constante aqui na terra, aguardando a vinda de Cristo Jesus. E nós estamos nessa luta constante, diária, porque a vinda de Cristo, nós não sabemos quando, nem dia. O apóstolo Paulo já esperava naquela época, logo depois de Cristo. Já passaram-se 2000 anos e ainda aguardamos essa vinda. Então nós não sabemos, pode ser a qualquer momento, ou então pode demorar muito tempo. Nós temos que estar vigilantes e falando do amor de Deus e falando da esperança que temos em Cristo Jesus. Mas a armadura, então, o apóstolo Paulo fala, não é?
em Efésios, né? Fala sobre o cinto da verdade. Então, o soldado de Jesus tem a verdade como parte do cinto. Não pode falar mentira. Tem o escudo, que é a fé. Então, estar sempre firmes em Deus, confiando. Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Você não vê, mas tem uma certeza de que isso vai acontecer. A fé. Agora tem a sandália, que é a paz, né? O escudo da fé, a couraça da justiça, ser justo em todo o tempo, couraça da justiça. Depois vem o capacete da salvação, colocar aqui o capacete para proteger a nossa mente de todos os dardos inflamados do maligno. E também temos agora essas que eu falei, são 5 e são defensivas. E tem as ofensivas que a gente vai atacar o inimigo, que é a espada, e que eu falo também que é a oração, que é a conversa com o general. Vocês já me ouviram falar sobre isso na igreja. Então, o apóstolo Paulo está falando que nós temos que ser vigilantes, estarmos preparados. E como eu posso me preparar e ser vigilante? E aí eu posso então ir lá para o texto de Jesus, quando ele fala também, em Mateus capítulo 24 e também 25, ele fala sobre esse preparo. Já no capítulo 25, ele fala do que acontece. Então, eu já sei, eu posso me preparar. Ele vai dizer assim, quando chegarmos na presença dele, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí, ele vai dizer o seguinte, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Eu estava enfermo e foste me visitar. E aí o soldado de Jesus vai dizer assim, como é que aconteceu isso? E Jesus disse, quando você fez a um dos pequeninos, você fez para mim. É exatamente isso, como que eu posso me preparar? A volta de Jesus, ela vai trazer umas consequências. Nós vamos para estar com Ele ou não estaremos com Ele? Para estarmos com Ele, temos que estar vigilantes e agindo, fazendo o bem, amando o próximo em todo o tempo, fazendo a melhor coisa possível para que as pessoas possam ter uma vida fantástica aqui na terra, do nosso lado. Falarmos desse amor de Jesus, sermos missionários. Falarmos para as crianças que estão ao redor de vocês, os seus amigos, os seus avós, seus tios, falando desse Jesus que um dia vai voltar. E temos que nos preparar, estarmos vigilantes. Talvez, quem sabe, você não vai precisar chegar e fazer a pergunta para Jesus. Quando é que isso aconteceu? Mas você vai chegar lá e falar assim, eu fiz isso, Senhor, não porque eu fiz para conseguir alguma coisa, não. Porque nós não vamos fazer nada para conseguir alguma coisa, porque nós somos salvos pela graça. Nós não precisamos fazer nada, mas é uma consequência. Se você ama, você cuida. Se você ama, você protege. É isso que os seus pais fazem com você. Eles te amam e eles te protegem, cuidam de você, fazem tudo de bom e de melhor para você. Quanto que eles recebem em troca? De vez em quando até desobediência, né? É isso. Nós temos que amar incondicionalmente ao próximo e também a Deus. Então, minhas queridas crianças, o texto de Tessalonicenses foi exatamente Paulo escrevendo para que eles pudessem entender e estarem preparando para esse dia tão especial. É um dia quando nós vamos estar para sempre com o Senhor. E temos que ter esse cuidado, sim. Tem pessoas que falam assim, mas a gente não precisa ter esse cuidado. Temos que nos proteger. Nas nossas casas nós colocamos as fechaduras, alguns colocam cachorros, alguns colocam câmeras, alguns colocam guardas, ficam vigilantes todo o tempo, de manhã, de tarde, de noite, porque nós queremos proteger. E a volta de Jesus vai ser também da mesma forma.
O objetivo desse texto é falar assim que nós não sabemos quando e por isso temos que estar vigilantes. Que Deus te abençoe, meu querido Júnior. E eu queria que você lesse esse texto, porque em outro momento Paulo vai falar sobre a questão da volta de Cristo. Ele vai falar mais especificamente como que vai ser, alguns problemas difíceis que vão acontecer. Mas a gente tem que estar tranquilo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos vitoriosos e um dia vamos estar com o nosso Deus. Graças a Deus por isso. Essa é a nossa esperança. Um grande abraço e Deus abençoe a cada um nos seus estudos da Palavra de Deus.